Olá, querido, olá, querida. Eu sou o pastor Bruno Cassini e a partir de agora estou aqui para te ajudar. Como você está? Como está a sua família? Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez juntos aqui nesse canal, procurando abençoar, a sua vida e a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, que através de vocês também serão abençoados. E eu quero contar com você, após esta mensagem, para que você possa curtir, para que você possa se inscrever e também compartilhar nos seus canais com as pessoas que você entende que podem ser alcançadas através dessa palavra. Muito bem, nós somos limitados e eu gostaria de pensar agora em quantas questões nós enfrentamos, em quantos momentos da sua vida você enxergou a sua limitação. Você tentou alguma coisa, pensou que daria para fazer, mas infelizmente não conseguiu e viu que não era possível. Mas uma coisa muito interessante, queridos, é notar que cada um de nós também, em meio às limitações, pode entrar num estado de superação, em uma forma de vencer esses obstáculos, esses desafios, em preparar-se para isso. Quantas pessoas no passado, elas acabaram olhando para si mesmas como pessoas impotentes, pessoas que não iriam conseguir e depois conseguiram, venceram, se prepararam e chegaram até a um patamar mais elevado do que elas mesmas esperavam, Nós podemos observar isso aí no mundo do atletismo, por exemplo, nas Paralimpíadas, é uma coisa muito fenomenal. Estávamos vendo aí há algum tempo atrás alguns vídeos sobre a história das Paralimpíadas e isso nos traz assim uma visão de que cada um de nós tem a capacidade de chegar mais adiante. Isto é uma realidade tão notória que a Bíblia ela nos mostra isso de uma forma muito específica, até mesmo com o exemplo de alguns homens que chegaram a um estado muito mais evoluído. Eles conseguiram mudar a sua capacidade, a sua performance, porque eles entraram em modo de superação. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre superação. Muito bem, um detalhe interessante é a vida de um homem chamado Pedro. Talvez você o conheça, já tenha ouvido pelo menos falar a respeito de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era nada mais nada menos do que um simples pescador. Num determinado momento, após Jesus ele ter sido batizado por João, ele iniciou o seu ministério e foi chamando algumas pessoas para segui-lo. E ele separou 12 pessoas especificamente chamados apóstolos, e a palavra apóstolo significa mensageiro, enviado. Chamou essas pessoas para uma missão específica. Essas andariam ao lado de Jesus de manhã, de tarde, de noite, passariam ali um período junto com ele. E dentre estas pessoas, um homem chamado André, que era seguidor de João o Batista, ele foi até Jesus e se apresentou também para seguir Jesus, porque João indicou que aquele era o Cordeiro de Deus e deveria ser seguido a partir daquele momento. E André, ele chamou o seu irmão, que era justamente Pedro, ou seja, ambos eram pescadores. Mas Pedro era um homem limitado, era um homem de pouca cultura, provavelmente até um semi-analfabeto. Era um homem que trazia consigo algumas deficiências. Ele era um homem grosseiro, era um homem teimoso, era um homem impulsivo, também era um homem medroso, um homem covarde, que mostrou isso, mais à frente nós podemos citar esta questão, mas no momento em que ele deveria reafirmar que conhecia o Mestre Jesus, ele teve medo e acabou que deixou a covardia, fazia com que ele negasse a Jesus. Mas, não obstante a isso, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Ele trazia com ele também muitas qualidades. E Jesus, ele quando encontrou-se com Pedro, já próximo ao momento em que Jesus estava prestes a cumprir o seu ministério, ou findar o seu ministério, entrando naquela fase do sofrimento na cruz e todas as questões que nós conhecemos, que nos trouxe a redenção, aleluia, e uma vida melhor, uma vida maravilhosa. Quando estava se aproximando esse momento, o Senhor encontrou-se com Pedro e olhando para Pedro disse: olha, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Olha, Pedro, tu é uma pedra, mas naquele momento era uma pedra bruta ainda, que precisaria ser lapidada. Mas Jesus estava dizendo, olha, você é um talento. E você vai conduzir a igreja. O maior projeto deixado por Jesus Cristo, a igreja na face da terra, seria conduzida justamente por esse homem que tinha tantas deficiências,
tantas dificuldades, também agregava muitas virtudes, mas que aos nossos olhos poderia não ser a pessoa ideal. Como nós muitas vezes nos enxergamos, né? Incapazes de chegar a um determinado patamar da nossa vida, de galgar, né? Algo mais, de chegar ao pódio, de alcançar vitórias. Quantas vezes é assim que nós nos vemos, é assim que nós nos enxergamos. E Pedro, ele não se via desta forma, ele não sabia nem o que esperava ele. Portanto, naquele momento, Jesus já estava apontando para o futuro de Pedro. E o que mais me chama a atenção é que Pedro, ele começou ao longo do tempo a mostrar que ele confiava, que ele acreditava, não tanto quanto ele deveria, não tanto quanto ele talvez gostaria, ou até o próprio Senhor Jesus Cristo, mas ele tentou. E muitas vezes, quando Jesus perguntava alguma coisa, ele imediatamente se apresentava e respondia, certo ou errado, ele estava sempre indo adiante. Quando Jesus, ele lançava uma missão, Pedro era sempre um dos selecionados por Jesus para ir àquela missão e cumprir aquela missão. Então nós vamos ver que dentre tudo isso aí, Pedro, ele era um camarada que com certeza, né, precisava mudar muito, mas que já trazia dentro dele a aspiração, o desejo, a vontade. Isso é importante, é isso que começa a nos motivar, a nos fazer caminhar, é a vontade de chegar lá, né? Se certo ou se errado, vamos operar, vamos observar, vamos ver aí o que precisa ser mudado para que nós possamos conseguir. Enfim, o que eu quero mostrar a vocês, Pedro, ele infelizmente aprendeu da pior forma possível quando ele negou Jesus, aquele sentimento terrível de ter traído o próprio mestre, dominou a vida dele, ele desistiu de tudo, voltou a ser um pescador, mas Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi ao encontro de Pedro novamente, deu a ele mais uma oportunidade e nesta ocasião ele abraçou aquela oportunidade e entrou em modo de superação. Muito bem, aí as coisas começaram a fazer a diferença. Quando Pedro entrou em modo de superação. Pastor, o que é modo de superação? É justamente quando você ativa o potencial que está adormecido dentro de você para extrair de você a sua melhor versão. Pedro entendeu que Jesus, que havia sido traído por ele, estava lhe dando mais uma oportunidade. E ele entendeu que era agora, era o seu momento, a sua hora. E nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Ative o modo de superação na sua vida. E quando ele fez isso, ele acreditou, voltou e cumpriu a missão de Jesus que tinha dito, olha, vá para Jerusalém, fiquem lá até que algo extraordinário aconteça e dali em diante vocês vão sair e chegar até os confins da terra. Pedro tomou aquela palavra, deixou de ser pescador e voltou a ser pescador de homens, ou seja, Jesus tinha proposto para ele algo que à primeira vista com certeza não daria a ele sucesso, não daria a ele relevância, não daria a ele dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas pensam que as oportunidades são justamente para que possamos enriquecer, para nos tornarmos as pessoas mais famosas, mas muitas vezes a relevância que nós vamos ter é justamente em acessar outras pessoas e poder estender as mãos para ela e fazer algo maior e melhor do que muitas outras pessoas, ou talvez até do que nós mesmos imaginávamos. Então, nesse momento da história, a Bíblia mostra que Pedro ele se tornou um outro homem, totalmente diferente, um homem mais cauteloso, menos impulsivo, um homem capaz, inclusive, de influenciar tantas pessoas que num determinado momento ele foi preso por pregar sobre Jesus, por ensinar sobre Jesus, porque acharam que ele estava fazendo alvoroço, uma vez que Jesus já não estava mais entre eles. E o que aconteceu foi que ele disse assim, olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Ele não teve medo, ele enfrentou aquelas pessoas e chamaram no cantinho, né, os oficiais, aqueles soldados que haviam prendido Pedro e disseram assim, olha, quem é este homem na verdade? E alguém disse, olha, é Pedro, o pescador. Ele disse, não, é impossível, porque a maneira que ele fala, a maneira que ele se comporta, como ele está aqui, né, em nosso meio, a postura dele não é daquele homem iletrado, aquele homem completamente, né, rude. Pedro estava em um modo de superação, Pedro havia mudado, Pedro superou tudo aquilo. Então, se ele conseguiu, nós podemos conseguir. Existe alguém muito maior e muito melhor dentro de você, e eu gostaria que você ativasse essa pessoa. Deus te criou para ser um vencedor, uma vencedora. O sucesso já está escrito na sua história. Agora a questão é tomar posse disso, é chamar para você. Olha, muitas vezes nós estamos encalhados em situações com as quais nós não estamos conseguindo conviver e acabamos nos vendo
como essa situação, como fracassados, como derrotados, como impotentes. Eu quero que você, nesse momento, coloque no seu coração: eu preciso ativar o modo de superação. Diga para você mesmo: a partir de agora, minha história mudará. Eu quero abraçar a nova oportunidade que o Senhor está me dando e viver o novo de Deus em minha vida. Olha, hoje, nesse momento que você está recebendo essa palavra, Deus quer que você supere tudo para se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa em que o sucesso estará estampado na sua vida. Eu creio nisso e por isso estou aqui para te ajudar. Deus te abençoe e te guarde abundantemente. Se essa palavra te serviu, abençoe outras pessoas, copie o link, envie para essas pessoas. Curta, compartilhe também, nos ajude a evoluir, porque eu quero alcançar cada vez mais pessoas, de uma forma simples, porém profunda, de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço.